E com essa nova alta da taxa básica de juros, o Brasil se manteve como o país com o segundo maior patamar de juros reais do mundo. Vamos então aqui para as ruas de São Paulo, falar com a Soraya Lawande, que tem mais detalhes sobre isso para nós. Bom dia, Soraya. Oi, Lívia, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, na última divulgação desse ranking, lá no mês de dezembro, o Brasil já estava na segunda colocação e alguns fatores contribuíram para que ele permanecesse nesse mesmo lugar. Então, risco fiscal, câmbio, a inflação, a própria frustração diante do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo federal acabaram pressionando o fechamento da taxa real de juros. Então, o levantamento compilado pelo MoneyU mostra novamente o Brasil na segunda colocação, com os juros reais do país ficando em 9,18%. A primeira colocação desse ranking, ocupada em dezembro pela Turquia, agora então ficou com a Argentina, com uma taxa real de 9,36%. Inclusive nessa edição do ranking, destaque, para essa troca entre a Argentina e a Turquia, porque a Argentina saltou da 28ª colocação para primeiro lugar. E esse movimento, segundo o levantamento, é resultado das quedas da taxa de juros e também da inflação do país. E agora é a Turquia que ocupa a colocação ali 28ª, Ficou na lanterna, basicamente. Essa colocação do Brasil, em segundo lugar, é resultado de uma série de combinações. Primeiro, a taxa Selic em 13,25% ao ano e a projeção da inflação para os próximos 12 meses, estimado em 5,50% pelo relatório Focus do Banco Central. Então, alguns cenários possíveis e também possibilidade de mudanças nesse ranking. O levantamento mostra que, dependendo da variação da taxa de juros, então a posição do Brasil ela pode mudar. Então, se houver um aumento de 0,5 ponto percentual, o Brasil cairia para a terceira posição, e se esse aumento for de 1,5 pontos percentuais, o Brasil subiria para a primeira posição. Fatores, novamente, que influenciaram os juros. O cenário de juros no Brasil tem sido afetado por diversos fatores, incluindo questões fiscais, preocupação com o controle de gastos, indicadores de inflação pressionados especialmente por núcleos inflacionários, o câmbio, como eu disse, e também, só para reforçar, a política do Fed, o Federal Reserve, que manteve o dólar pressionado em respostas também diante das políticas econômicas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que acabam influenciando as decisões aqui no país. Obrigada pelas informações, Soraya Lawande, que daqui a pouco volta com mais notícias pra gente. Deise Ciocari chegando para analisar as principais notícias do dia. Bem-vinda, Deise, bom dia para você. Quero tocar principalmente naquele ponto da alta pelo Banco Central da taxa básica de juros em 1 ponto percentual, alta que já era esperada pelo mercado, que já havia sido precificada pelo próprio Banco Central. E aí nós mostramos uma reportagem agora há pouco com o setor produtivo falando que juros nesse patamar são quase que um tiro de canhão, porque encarece o acesso ao crédito para o setor produtivo, aumenta o endividamento da população, encarece a própria dívida pública também, dívida da União, do governo federal. Enfim, para você, o setor produtivo tem razão em fazer essas reclamações? A dose passou da conta do Banco Central ou não? O Banco Central está certo? Bom dia, Lívia. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. O setor produtivo está corretíssimo em reclamar, Lívia. Se essa política monetária ela continuar sufocando o crescimento e reduzindo a capacidade de consumo da população, o governo Lula vai ter um sério problema para 2026, numa economia que já não anda bem. A gente tem visto esse aumento, ele reflete muito isso, uma política monetária, Lívia, que se mantém refém daquela economia ortodoxa, que é uma característica de um governo de esquerda, que ela é pouco eficaz diante da complexidade do cenário brasileiro. Então, no momento em que a economia ela já apresenta sinais de desaceleração, e por isso que o setor produtivo está correto, ela já apresenta sinais de desaceleração. O que a gente vê nesse aumento é uma falta de sintonia entre o Banco Central e as necessidades reais do país. Então, esse aumento ele tem sido ineficaz para lidar com os verdadeiros motores inflacionários do país. A inflação brasileira ela não se dá apenas por demanda aquecida, que foi o que o pessoal do setor produtivo está reclamando, mas também por fatores como gargalos produtivos, juros elevados,
a instabilidade internacional e os fatores cambiais, a desvalorização cambial. Então, manter esses juros elevados, como a gente tem visto agora, nesse contexto, acaba sendo uma resposta muito simplista, e foi o que a gente viu na reportagem aqui da Jovem Pan, muito bem pontuado, uma resposta muito simplista para um cenário muito multifacetado. Então, se continuar nesse caminho, o Palácio do Planalto vai ter sérios problemas em 2026.